Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Cliane Paz, eu sou estudante do curso de Psicologia. Como nós tínhamos divulgado, estou com esse propósito de fazer uma live voltada ao público adolescentes, juvenil, modo geral. Peço licença aí para entrar na onde que você está, na sua casa, e hoje eu estou com um tema sobre complexos de inferioridade, vencendo o complexo de inferioridade. Esse tema foi gerado assim no meu coração devido a tantas situações de pessoas não acreditar no seu próprio potencial por algum bloqueio. E nós vamos abordar esse tema. Eu peço que você compartilhe com alguma pessoa, com seu amigo, com algum parente. Eu tinha falado anteriormente que seria voltado mais a adolescentes jovens, mas eu vou abrir modo geral, tá bom? Eu venci um pouco desse complexo de inferioridade também. A nossa mente precisa ser trabalhada. Às vezes nós não acreditamos em nós mesmos e esquecemos que tem solução para tudo. Tem solução, nós passamos assim por um processo de mudança constantemente nas fases que nós enfrentamos dia a dia. E eu quero falar um pouco desse tema. O que seria então um complexo de inferioridade? Passa o que na sua mente? Complexo de inferioridade é quando a pessoa ela tem a mania de se vitimar, ela tem a mania de não achar que ela é capaz de fazer algo. Quando o adolescente ele tem na sua mente que ele não consegue, que ele não pode, ou a mãe ela tem na sua mente que ela não consegue dar conta da sua casa, do seu lar, o adulto, modo geral, não consegue fazer algo. Então entra esse complexo da pessoa sempre se diminuir constantemente. Ela vai achar que ela vai admirar as outras atitudes de outras pessoas menos a dela. Então quero dizer assim para vocês que a solução para isso, tá? Nós não precisamos carregar certas situações, nós não precisamos carregar o resto da vida, ao longo da vida. Nós passamos por um processo de mudança que é constantemente. Eu quero falar o que seria. Então, aonde que está, origina-se esse complexo de inferioridade, aonde que ele está enraizado, e que situação que eu posso falar que veio, da onde que veio? Então, são vários fatores. Às vezes está relacionado à infância. Falar um pouco de infância, falta de afeto, falta de amor, abandono. Geralmente tem crianças que cresceu ouvindo que as mães, os pais, comparando ele ao seu primo. Olha, você poderia ser igual a sua prima, você poderia ser igual ao seu colega. Olha, o filho da dona fulana já sabe fazer isso, você não sabe. Também no abuso verbal, físico, sexual. Está relacionado assim a vários fatores de palavras, aquela pessoa que cresceu ouvindo palavras que a diminuísse, palavras que ela não ia ser ninguém, palavras que ela ia ser a pior pessoa. Quando você crescer, você não vai prestar para nada, você vai ser a pior pessoa. Então tem uma raiz. Todo problema ela está ligado a uma raiz, seja ela na sua infância ou algo que foi sendo desenvolvido com o passar do tempo, tá? Então nós vamos falar o que é isso, mas eu vou ler uma frase aqui para vocês. Quando uma pessoa, um adolescente, um jovem, ele não se ama, ele não é capaz de amar quem ele é, ele não é capaz de acreditar nos seus valores, ele começa a desenvolver o hábito de sempre se inferiorizar. Então, uma pessoa que ela não se ama, ela nunca vai acreditar que ela é capaz de algo, que ela é capaz de executar alguma tarefa que é delegada, que ela é capaz de fazer algo. Então, assim, nós sabemos disso, que nasce então o baixo estima. Aquela pessoa, ela sempre está para baixo, sempre ela está se vitimizando o tempo todo, se fazendo de vítima a qualquer situação. Ela busca então o perfeccionismo, ela não aceita às vezes nenhum erro, se ela erra, ela já entra aquela frustração na vida dela. Então são muitas a raiz referente ao complexo de inferioridade.
Eu quero abrir um espaço aqui e falar para também, essa raiz ela pode estar ligada a uma autoproteção. Às vezes os pais, ele está criando os seus filhos naquela proteção tão grande que a criança não consegue, ela vai crescendo, uma criança tímida, uma criança que se acha incapaz de desenvolver, quando ela está na frente de algo, algum desafio, ela tem um certo bloqueio, aí vai crescendo aquele adolescente que tem aquele bloqueio na sua vida, porque a autoproteção também ela gera complexo de inferioridade, você sabia? Que essa autoproteção ela gera esse complexo de inferioridade, ou seja, pais que protegem excessivamente os seus filhos, protege demais, e quando aquela criança vem à fase de adolescente, ele começa a enfrentar o seu desafio e começa a ter um bloqueio, não consegue executar, não consegue fazer algo, que ela vê aquilo, que ela vai gerar algo na vida dela, que ela tem que vencer aquela situação, ela se bloqueia. Então, nós às vezes até utilizamos o exemplo da águia, né? Que a águia ela cria seus filhotes até ela treinar esses filhotes para alcançar um voo. O que acontece? Ela treina eles. Isso às vezes a gente entende como a liberdade de a gente criar os filhos e deixar eles voarem para ser independentes, mas nem sempre é assim. O adolescente ele tem que ser criado de uma forma que ele é treinado a superar esse desafio. Ou seja, é um treino que você, mãe, você, pai, vai ensinar para ele que às vezes ele tem a possibilidade de cair sim, se machucar, tem a possibilidade de uma turbulência, de uma decepção, de enfrentar uma situação, só que ele vai se levantar, ele vai ser livre, ele vai entrar na fase adulta a ponto de tomar sua decisão. Quando vier uma situação, ele não vai se autobloquear naquela situação. Então, é esse treino que nós estamos falando hoje, dos pais treinar os seus filhos a serem independentes. Você vai ensinar para ele os desafios. Por quê? Aí, uma criança ela tem aquela autoproteção, ela não está acostumada com uma situação difícil e vai gerar, sim, o complexo de inferioridade. Porque, geralmente, nós falamos do adolescente que ele é criado por situações que gerou um conflito, gerou um sofrimento, por isso que ele tem o complexo de inferioridade, mas não. A criança que ela cresce sendo autoprotegida, que ela não pode passar por nenhuma turbulência, nenhuma situação, ela também desenvolve esse nível de complexo de inferioridade também. Então, hoje, o que nós temos, assim, a melhor decisão é treinar os seus filhos, eles serem treinados a enfrentar desafios, não você dar uma liberdade em excesso, mas você ensinar o seu filho que quando vier uma situação difícil, ele vai conseguir passar aquela situação. Ele vai superar aquela situação, ele vai enfrentar com coragem. Então, o adolescente hoje, ele precisa passar por essa fase de treino. Você que tem seu filho adolescente, comece a treinar ele, comece a ensinar, para que não, quando ele tiver de acordo, quando ele tiver numa situação que leve a ele aquela situação, às vezes é tão difícil que ele acha que de cara que ele não vai conseguir, que ele não vai ser capaz de passar por aquilo. Então, hoje, vocês pais têm uma missão de treinar esse adolescente aí. Você líder de qualquer denominação, de qualquer grupo, você tem uma responsabilidade muito grande nas suas mãos também. E vamos falar aqui hoje. Como é esse adolescente? Como é que é essa fase de complexo de inferioridade? O que gera isso mais no meio do adolescente? O adolescente hoje, eles estão passando por uma fase de transição. Às vezes é normal essa irritação. Você, adolescente, você passar por essa fase de irritação. É normal você se ver chorando do nada. Poxa, eu tô triste, eu não sei o que é. Qualquer situação já leva a um auto-isolamento. Você está passando por uma fase de mudança em várias áreas da sua vida. Está sendo moldadas. Você está passando por uma fase de comportamento, mudança hormonal, emocional, ainda não está bem preparado, então até começar a amadurecer, é normal algumas situações virem na sua vida.
E tem aquela cobrança de querer estar no nível com seus amigos, querer ser popular na escola, em algum ambiente, de você querer aquele afeto, você precisar daquela autoafirmação, você precisar daquele sentimento de ser correspondido por uma outra pessoa que você gosta e você não tem não é correspondido, precisa que alguém também olhe para você. Que alguém também veja o que está passando na sua vida. Então, o adolescente hoje ele é muito cobrado, sim. Às vezes nós ignoramos algumas situações que o adolescente ele passa, o jovem passa, eles são muito cobrados em várias coisas. As meninas que o diga, principalmente, cobrança na sua aparência, cobrança em todo momento, começa até a se anular por se achar que ela é feia, olha no espelho, se acha feia, poxa, eu sou feia, ninguém vai gostar de mim por causa da minha aparência. Aí começa então a nascer também, desenvolver o complexo de inferioridade. Por quê? Devido a essa cobrança excessiva. E nós mesmos cobramos muito. Nós mesmos cobramos muito essa fase também de adolescente. Então, só ressaltando para você hoje entender um pouco desse comportamento juvenil, que às vezes eles estão assim. Nós ignoramos completamente, eles estão assim passando por essa fase de mudança e alguns falam que é frescura. Olha, frescura, que isso, eu já fui adolescente, na minha época não tinha isso, mas na sua época as coisas eram bem diferentes. Hoje nós estamos vivendo assim, numa fase que está tudo muito acelerado, as pessoas estão sendo levadas ao amadurecimento mais rápido e cada adolescente e cada jovem ele tem alguma situação que ele passa na sua casa, sabe a forma que está sendo criado pelos seus pais, tem alguma ansiedade, um almejo de entrar num curso, de fazer algo, e quando eles não conseguem realizar isso, eles começam a ficar desanimados, sentindo incapaz, é onde começa a brotar mais o complexo assim, de inferioridade nessa fase. Aí começa a desenvolver isso, começa a o isolar, começa a não querer papo mais com ninguém, começa a se achar que não vai ser ninguém na sua vida, que ninguém vai gostar de você, começa a não se amar. É aquela frase que nós falamos logo do início. Quando você não se ama, você começa, então, a desenvolver esse complexo de inferioridade, a anular tudo aquilo que você é. Então, isso, nós vamos sendo treinados a sempre a voltar para trás e olhar os nossos próprios defeitos e achar que nós não vamos, com isso, chegar a lugar nenhum. Eu quero dizer assim para você que tudo passa, tá? Você está chegando à fase, sendo preparado, sendo treinada para chegar numa fase adulta, para chegar numa fase de tomar decisão. De chegar à fase de jovens. A fase de jovens, nós falamos que é aquela fase que eles têm que tomar a decisão de entrar no curso, a cobrança de entrar numa faculdade, e aí você já escolheu a faculdade que você quer, a cobrança por algo, ou na sua igreja, ou na sua escola, ou no seu trabalho, né? Então você vai passar por essa fase de preparação, quando você dá de cara com alguma situação que você olha assim, nossa, eu não sou capaz de vencer isso aqui, que isso, eu não sou capaz, eu não vou passar naquele processo seletivo naquela empresa, tem tantos candidatos mais preparados do que eu não vou conseguir vencer isso. Então comece a olhar para dentro de você e falar, eu sou capaz, eu vou vencer. Eu não vou mais ser essa pessoa, não vou mais me diminuir, porque eu vou conseguir vencer. E nós olhamos para dentro disso, vamos falar um pouco desses sintomas do complexo da inferioridade. Aí você vai se identificar aí, o que você acha que você como está a sua vida, que você é. Então, os sintomas do complexo de inferioridade é aquela preocupação de se comparar. Geralmente a pessoa que ela tem esses sintomas, ela começa assim, se comparar as pessoas com ela mesma, olha, fulano consegue, eu não consigo, poxa vida, como eu queria ser igual aquela pessoa, olha que história, olha que potencial que ela tem, e você começa a anular quem realmente você é. Também ela começa, ao mesmo tempo, demonstrar pequena inveja pela conquista de uma outra pessoa, poxa, ela conseguiu, como eu queria ser ela, como eu queria estar no lugar dela, por quê?
ela não acredita no seu próprio potencial também. Começa a buscar pela aceitação. Alguém tem que me ver, eu tenho que mostrar que eu tenho que ser notada. A partir do momento que ela não se acha aceita, esse momento começa uma grande crise dentro desse adolescente, dentro desse adulto também. Tem que ter aquela autoafirmação o tempo todo. Porque ele precisa de uma confirmação de alguém de quem ele é. Ele precisa que alguém olhe para ele e veja quem ele é. E aquela começa a nascer aquela preocupação com a opinião alheia. A pessoa não consegue mais fazer nada sem falar para alguém, olha, eu vou fazer isso, o que você acha? Eu vou pôr aquela roupa, você acha que combina com a minha aparência? Eu vou tomar aquela decisão, você acha que eu devo? Ou seja, você esqueceu totalmente a sua personalidade, quem realmente você é. Aí você começa a viver baseado na opinião do seu próximo, da opinião das pessoas, fazer o que aquelas pessoas, o que as pessoas acham, aí já não é mais você. Aí você parou a sua vida para viver de opinião alheia. E você, pela sua personalidade, você tem que ter a sua própria visão, a sua própria opinião nas decisões que você for tomar. E começa a fugir de situação, cria aquele hábito de fugir, principalmente quando esse adulto, esse adolescente ou essa pessoa, ela está numa situação de risco, situação difícil. Então, deixa eu fugir dessa situação, porque o medo de rejeição, medo de enfrentar, de um não, às vezes, medo, vai que chegue lá e eu tome um não como resposta, ou vai que tem outras pessoas melhor do que eu, e mais uma vez eu saio triste da situação, e tantas situações que vem, que a pessoa ela foge. A melhor situação para ela é fugir daquilo que ela está enfrentando. Ela deixa de viver, às vezes, histórias incríveis. Por quê? Por causa do medo de tentar, por causa que ela já tem aquele bloqueio dentro dela que não vai dar certo. Ela já entra falando, olha, não vai dar certo, eu tô aqui, eu sei que eu não sou capaz, eu não vou conseguir exercer com qualidade essa função. Ou seja, anulou-se totalmente, né? Então esse é um dos sintomas também. Começa a ver defeito nas pessoas para esconder os seus próprios. Então eu preciso culpar alguém, eu preciso ver defeito naquela pessoa para me esconder também dos meus. Entendeu? Então esse também é mais um dos sintomas. E a gente não percebe que nós temos isso. Nós não percebe que nós estamos dessa maneira. Quando não, ela vai se isolar, ela vai ter aquele sentimento assim de incapacidade e vai se isolar, aquela dificuldade de relacionar com alguém. Ela prefere estar sozinha, porque ela se acha incapaz, acha que as pessoas vão a rejeitar, acha que aquele grupo de amigos ou de pessoas vai olhar para ela, não vai dar nada por ela, começa o quê? Se excluir e ficar sozinha. Isso que é um perigo nessa fase adolescente ou modo geral, porque a pessoa começa a se isolar, ela tá apta o quê? Para vir vários pensamentos, para ir outra, ninguém vive sozinho, tá? Comece a fazer sim amigos, comece, mesmo que você passe decepções, mas converse com pessoas, faça amigos, não se isole com medo de rejeição, ninguém é perfeito, você está numa fase de desenvolvimento em várias áreas da sua vida. Livre-se desse complexo de inferioridade que está em você. Ainda dá tempo. Faça isso quanto antes, porque o que te espera é coisas incríveis. Você mãe, você pai, você adulto, adolescente, jovem. Tempo de decisão. E essa decisão começa em você tratar você mesmo. Vai, marque uma consulta. Se você não consegue sozinho, vai, marque uma consulta, um consultório. Procure um psicólogo, faça uma terapia. Mas se livre dessa situação que você está. Aquilo que te atrapalha hoje precisa ser tratado. Você precisa vencer. Vou dar umas dicas aqui para você. Comece a olhar para você, pare de se comparar com as pessoas. Cada pessoa passa uma água amarga na sua vida, uma situação difícil, passa situações que ela precisa vencer e ela venceu, ela está no topo da vitória. Não significa que você não vai vencer também só porque aquela pessoa está na sua frente. Jamais pense isso, porque você tem a sua própria história de vida. Você, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você já tem uma história de vida em você mesmo.
Comece a parar dessa mania de comparar as outras pessoas. São pessoas diferentes. Você não é aquela pessoa. Independente se ela está mais no nível que você, independente do jeito dela, ela foi criada de uma outra forma. Ela tem uma outra, assim, história de vida que não é a sua. E também outra dica, sabe qual que é? Reconheça o seu valor. Sim, isso mesmo. Reconheça o seu valor. Para de focar o erro, que você está errado o tempo todo. Tenha consciência do seu potencial. Porque começa, olha, eu estou errada. E vê tanto erro, que o seu potencial começa a ficar anulado. Você já não acredita em mais nada. Tanto erro que você vê. Reveja as suas crenças, aquilo que você acredita. Olhe para você, comece uma história de amor com você mesmo. Nós falamos aqui do autoestima, do baixo estima, aquela pessoa que vitimiza o tempo todo. Eu sou assim, eu não quero, eu não vou conseguir. Aquela pessoa que está sempre abaixo, a pessoa que ela tem uma autoestima elevada, ela tem uma história de amor com ela mesma. Ela se ama ao ponto dela estar passando em qualquer situação difícil. Ela fala assim, eu vou vencer. Eu vou naquela entrevista, imagina, vou passar, vou estudar, ou seja, eu vou fazer diferente, vou me preparar para aquela entrevista sim, vou pesquisar sobre a empresa, vou ver, vou chegar lá, vou vencer, eu vou passar no Enem, vou passar na prova do Enem. Imagina, eu estou nessa situação, mas eu vou vencer, eu acredito em mim. A pessoa que ela tem uma autoestima, ela acredita na história que ela tem. Ela acredita que mesmo os seus altos e baixos, ela ainda vai vencer na vida. Então isso é você ter uma história de amor. Uma história de amor com você mesma. Você olhar para você e se amar. E eu vou deixar um exercício de casa para vocês aí. Vocês vão pegar uma caneta, vai pegar um papel, vai começar a escrever as suas conquistas. Vai. Escreve aí o que você venceu, tantas coisas na sua vida que talvez alguém que você acha tanto que está no nível, mas que você não teria essa força que você tem. Você tem uma força incrível dentro de você. Escreve as suas conquistas. Vamos parar de focar os nossos defeitos, a não ser que é para você tratar eles. E começa a escrever aí as suas conquistas num caderno. É seu exercício aí para você fazer. O que você venceu na sua vida? O que você venceu, o que você teve que renunciar a algo para você vencer. Ou seja, um curso que você concluiu. Olha que ótimo. Uma decepção que você passou, você teve que renovar sua mente naquilo. Algo que você ganhou. Você ganhou algo em uma situação que era tão difícil para muitos, mas você conseguiu. Adultos ou você mesmo, pai, mãe, você conseguiu seu terreno, você conseguiu construir a sua casa, você conseguiu aquele cargo na empresa, você conseguiu algo na sua vida. É isso que tem que ser valorizado. Quando você valorizar suas conquistas, vai começar a nascer dentro de você esse autoestima e você vai começar a acreditar no seu próprio potencial. Que é isso que nós devemos fazer. Acreditar no nosso potencial, tratar nossas raízes de quem nós somos. Quem é você? Você sabe quem você é? Porque se você saber o que você é, você não mais vai ter esse pensamento negativo. Independente se a raiz está na sua infância, independente se a raiz você foi criado de uma forma tão dolorosa, ou seus pais se separaram, ou você ouviu críticas, ou você foi abusado na sua infância, o que desenvolveu essa baixa estima em você, ou você passou por uma situação assim que foi difícil superar, ainda está guardada, ainda essa situação está guardada com você. Parece que foi tratado, mas não. Está aí com você. Então chegou o tempo de você resolver tratar essa situação, começar, mulher, se levantar dessa situação, daquela decepção que você sofreu. Moça, se achar linda, olhar para o espelho e falar assim, eu sou linda, eu sou incrível. Adolescente, você começar a planejar o seu futuro, tá nas suas mãos, depende de você, quem você vai ser, a faculdade que você quer entrar, o emprego que você quer ter, começar a planejar isso na sua vida, começar a desenvolver, porque cada um de nós nascemos com uma história diferente uma das outras. Então, a partir de hoje, nós vamos parar mais de se comparar com as pessoas. Você tem a sua própria história de vida. Você tem a sua própria história que foi dada a você. Você sabia que esse cérebro que você tem, você é o único que tem esse cérebro incrível?
Você sabia que você é a única pessoa que tem essa mente tão valiosa, capaz de projetar, de sonhar, mesmo com lágrimas nos olhos, você é capaz de se erguer? Você é capaz de sonhar na situação tão difícil? Você sabia que tem projetos ainda que para serem desenvolvidos na sua vida? E levando ao lado do cristianismo, que é naquilo que eu acredito, naquilo que eu fui ensinada desde criança a acreditar em Deus. Levando para o lado do cristianismo, Deus, ele tem um plano especial na sua vida. Ele tem um plano maravilhoso para se realizar em você. Ele tem algo novo a ser gerado em você, então não desista de você mesmo. Não desista da pessoa que Deus está formando em você. É uma fase, vai passar. Essa situação na sua vida não vai ficar para sempre. Não sei como tá as áreas da sua vida. Você pode falar para mim, Cleane, não tá fácil. Olha, meus pais não me entendem. Olha, meu marido não me entende. Olha, meu chefe, olha na minha empresa. Tá assim, eu não quero mais aquele emprego. Saiba de uma coisa? Deus não abriu mão de quem você é. Mesmo você sendo falha, imperfeita, Ele conta com você. Então se ame, se valorize. Antes de você amar alguém, ame você mesmo. Antes de você colocar o seu amor todo em alguém, tenha uma história de amor com você mesmo. Comece esse relacionamento sério. Nós postamos relacionamento sério, principalmente adolescente, né? Nessa fase assim de desenvolvimento na questão sentimental, que quer ser correspondido, começa a entrar nessa questão. Mas tem esse relacionamento sério. Eu tô com um relacionamento sério comigo mesma. A partir de hoje eu vou parar de me comparar, eu vou parar de me anular, achar que a minha amiga é melhor do que eu, porque ela tem a história dela, eu tenho a minha. Parar com tudo isso e começar a me valorizar. Olha, eu quero agradecer muito a sua paciência de assistir esse vídeo. Foram vi quase 30 minutos falando, pela sua paciência de assistir até o final. Desejo de coração que você possa se equilibrar em todas as áreas da sua vida, que você possa vencer o complexo de inferioridade, que você pare de se diminuir, que essa baixa estima ela venha crescer, que você possa escrever aí no seu papel como exercício de casa os seus projetos, quem você é, quem você quer, que você tenha certeza da pessoa incrível que você é. Comece a escrever as suas vitórias aí, que é só o começo, tá? Só o começo de vitórias que foram conquistadas. Começa a escrever que você cresça como pessoa, como adulto, em várias áreas da sua vida, e comece acreditando em você mesmo. Antes de qualquer pessoa acreditar em você, no seu potencial, você mesmo acredite. Anule essas palavras que você cresceu ouvindo, que você não chegaria a lugar nenhum. Anule essas palavras. Tenha convicção desse ser humano incrível que você é. Que Deus abençoe pela paciência. Eu queria mesmo transmitir ao vivo, mas eu não consegui. Mas que Deus abençoe a sua vida grandemente e que você tenha pensamento positivo e uma semana abençoada. Eu farei outros vídeos e em breve eu divulgo aqui o tema para você. Compartilhe, não esqueça de compartilhar com a pessoa que precisa ouvir. Coisas boas, elas têm que ser compartilhadas, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e tenha uma boa noite. Feliz segunda.